Como E aí, vai, Beto, tudo bem? Fraga? Helder Fraga, uma pessoa queridíssima, ator e produtor. Helder, por favor. Um prazer estar aqui com você hoje. Já recebi outros convites, não deu, né? Mas hoje deu tudo certo, verdade. estamos aí. Vamos falar um pouco do trabalho aí. O Helder, ele é uma pessoa muito ocupada. O cara, como vocês sabem aí, ele é ator e produtor. É nessa câmera aqui, né, gente? Então, e o Helder, ele tá aí com um projeto, no momento, super interessante, entre outros, que é o Urashima Taro. As Aventuras de Urashima Taro. Urashira Taro. Não é tarô, hein? Porque no palco eles brigam. Tem ele e tem mais o João. O Joas Campos. Então, eles estão com um projeto super interessante. Quem não viu vai ter oportunidade de ver. Me parece que eles terminaram agora o Sesc, mas está indo para algum outro local, não é? Não, na verdade, assim, a gente está terminando o primeiro mês de temporada no Sesc Ipiranga. O espetáculo ele vai até o final de abril, todos os domingos, às 16 horas. As Aventuras de Urashima Taro. As Aventuras de Urashima Taro. Mas olha, o cara não faz só isso, mas vocês têm que ir lá conferir no Sesc Ipiranga, ok? Mas o Helder, ele tá também com projetos dentro de outros segmentos da área artística, como longa-metragem, curta-metragem, teatro, enfim, o cara faz qualquer negócio. Aliás, ele já falou aqui com o Carlos, ele vai produzir o Carlos aqui com musical. É nada, o cara é sério mesmo, mas ele faz com qualidade. Ô Sérgio, de repente você então começa essa tua história aí com o INDAC, né? Em 97. Exatamente, a minha formação, eu vim do Rio de Janeiro para cá, para São Paulo em 96 para 97 e estudei no INDAC durante 3 anos, me formei no finalzinho de 97, pelo INDAC, né? Uhum. E do INDAC tudo começou a acontecer, dentro do INDAC mesmo já começou a acontecer os trabalhos e dali eu comecei o trabalho artístico aqui em São Paulo. E aí, Helder, de repente você vem para São Paulo assim, o que te trouxe para São Paulo? Na verdade aqui em São Paulo, eu gosto muito do movimento teatral de São Paulo, que eu acho que no Brasil é onde tudo acontece, em termos de teatro, assim, não desmerecendo o Rio de Janeiro, que eu vim de lá e tudo, mas eu acho que aqui tem mais espaço para o teatro. Né? E quando eu vim estudar aqui em São Paulo, eu vim pensando nisso mesmo. Assim, poxa, eu quero fazer teatro em São Paulo e de lá eu quero seguir minha carreira. E aqui eu comecei fazendo INDAC, né? O primeiro trabalho que eu fiz foi com a Beth Dorgan no Teatro Vento Forte, que eu fiz um trabalho com ela e ela própria me indicou o INDAC, que eu acabei fazendo os 3 anos e me formando lá. E já no segundo ano já comecei a trabalhar profissionalmente já. E essa tua busca do teatro, ela nasce por uma necessidade intrínseca ou alguém te inspirou? Na verdade, assim, eu não tenho assim, aquele grande ídolo, aquela coisa que todo mundo tem, assim. Eu admiro pessoas, né? Atores, assim, que eu vi em televisão, em teatro e tudo. Mas, assim, o teatro é a linguagem direta com o público. E isso sempre me instigou muito e eu sempre fui muito curioso. Como que é você tá em cena, se relacionando diretamente com o público e ali é você e o público e não pode errar, você tem que fazer, você tem que estar preparado. Então isso sempre foi uma coisa que me instigou muito, assim. Então quando eu vim para São Paulo, eu vim me aprofundar mesmo, estudar mesmo o teatro aqui, querer, enfim, conseguir chegar nessa coisa que os grandes artistas chegam, né? E falar, pô, teatro é a arte do ator. Então a gente tem que começar pelo teatro. Você pode fazer televisão, você pode fazer cinema, mas o teatro é a arte do ator, né? Então isso que me instiga muito, assim, no teatro, assim, por isso que eu... Quer dizer que você dá muita importância à palavra, então, né? A palavra, com certeza, né? Então, o que você está achando nesse momento da política nossa? O que você está achando dentro desse momento que nós já estamos adentrando aí, nos momentos de eleição, né? Você acredita que os políticos tenham coerência no que eles falam? Ou existe muita falácia? Precisa-se de um pouco mais de eloquência, um pouco mais de atitude do que de palavras? Como que é para você isso, a palavra com os políticos? Olha, eu sou um cara assim que, claro, como todo artista, sou interessado na política também, mas não sou um cara que entendo muito de política. Mas assim, eu vejo que a gente está num momento assim que a gente não está num momento tão ruim assim
para a arte, assim. Por exemplo, eu não posso falar porque o meu espetáculo que está atualmente em cartaz no Sesc Ipiranga, eu fui premiado com o prêmio PAC, entendeu? 2007, que eu ganhei uma verba e eu consegui produzir e consegui montar esse trabalho para poder mostrar para o público. Então foi uma grana que veio do governo, né? E outros trabalhos também que eu estou vendo aí que o governo tem o prêmio Miriam Muniz, que tem ajudado vários grupos, né? O Fomento. Isso tudo a gente iria entrar de... Qual é a sua opinião, ou você tem alguma opinião dentro dessa questão do momento eleitoral, alguma opinião em relação a esse poder que eles têm do carisma, da posição que eles ocupam, e quando eles se expressam para o povo, para que o povo os elejam? Você tem alguma opinião em relação a isso? Ou você é neutro? Você prefere ser neutro? Eu prefiro ser neutro, assim, porque a gente vê muita coisa errada, né, no meio da política, né? E eu como... A palavra, ela realmente, ela tem uma força, né? Tem uma a partir força, do momento que muito você grande, claro. Uma palavra errada, é ao vivo, é o mico. E todo mundo vai tirar sarro porque falou aquela palavra errada, né? Então, quer dizer, você escuta até dentro dessa situação toda que nós vivemos, muitas vezes políticos tendo oportunidade daquele horário, daquela posição social e política, né? Ou seja, que lhe impõem um certo poder e de pouco fazerem pela sociedade, pelo cidadão, né? Você então prefere ser neutro em relação a isso, não mencionar nada, achar apenas que há muito a se fazer, você prefere não falar. Porque aqui a gente discute tudo, aqui a gente quer saber pontos de vista, porque nós somos, de certa forma, artistas formadores de opinião, né? Com certeza. Quando você aparece numa telinha, ou num teatro, ou numa banda, as pessoas, elas começam a ficar assim, fissuradas naquela pessoa, né? E querem saber qual é a opinião daquela pessoa. Olha, em relação à política, eu prefiro ficar meio neutro mesmo. Tem alguns colegas que eu estive falando esse final de semana, teve um deles que falou comigo assim, poxa, eu fui convidado para fazer um comercial para um político tal, para falar e dar apoio sobre a campanha eleitoral dele. E eu não quis nem saber o valor do cachê, porque eu acho que não é legal a gente estar misturando arte com política, e eu já vi alguns colegas que foram prejudicados, né? Então, assim, eu também é uma coisa que eu prefiro ficar meio neutro. Isso me instiga muito, sabia? Porque, assim, nós sabemos que o teatro nasce justamente nessa rixa entre os grandes filósofos, né, os grandes literários da época da Grécia Antiga, justamente para colocar a opinião, né, e fazer o povo pensar, né? Isso, de certa forma, está ligado à política. Mas eu entendo o seu ponto de vista, porque como produtor, a gente precisa realmente estar ligado em todas as... É lógico que você tem um ponto de vista, a gente sabe disso. A gente só fez essa pergunta porque, como os nossos internautas são curiosos, eles querem saber, às vezes, qual é o político preferido, ou o que ele pensa sobre o que está acontecendo na política atual, ou... O que aconteceu pro Zezinho Cico jogar do viaduto do chá? Os internautas são louquinhos. Eles querem saber mesmo. E eles querem destrinchar a pessoa que está aqui.